Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é 30 de julho de 2024, terça-feira. Tema da lição de hoje: na montanha russa com Jesus. É muito bom estar de volta com você, acompanhando aqui as lições básicas da Escola Sabatina, dia a dia, levando a Bíblia, que é um mapa de Deus para nós. Prazer, passando por aqui, deixa o seu like, curta, se inscreva no canal, comente e juntos vamos construir essa jornada rumo ao céu. Hoje estou usando a jaqueta preta, óculos, barba aparada, estou também usando uma camisa, eu creio que essa camisa é roxa, eu sou muito ruim de cores, erro muito. Então, se eu falei a cor errada, me perdoe. Muito bem, a lição de hoje, dando continuidade ao tema que nós estamos estudando cada dia, tá preciosa, né? Lição maravilhosa. Vai falar então de Jesus e o tema é muito curioso, na montanha russa com Jesus. O texto básico inicial é Marcos 5, 21 a 24. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. Ele estava junto ao mar, ou do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Muito bem, aqui está um relato bastante sucinto da vida de Jairo. Jairo era um oficial religioso do seu tempo, um homem muito influente, uma alta posição. Mas aqui está a história demonstrando a vulnerabilidade humana quando a gente se defronta ou se depara com o sofrimento. O sofrimento humano é uma consequência direta, natural, do mundo de pecado em que vivemos. Às vezes nós provocamos o sofrimento, às vezes Satanás causa sofrimento para a nossa vida, e às vezes os sofrimentos são consequências naturais deste clima hostil de guerra entre o bem e o mal. E o que está retratado na história de Jairo é uma experiência humana muito forte, pela qual todos nós passamos. E se a gente analisar, a atitude de Jairo, ela é uma atitude natural daqueles que são pais, aqueles que têm filhos, aqueles que experimentam angústias com seus filhos quando eles estão precisando de alguma coisa ou quando eles estão vulneráveis. Eu me lembro quando minha filha era bebê, e meu filho também, quando eu era criança, quando ficavam enfermos e doentes, eu tinha o sentimento e às vezes falava com Deus: Senhor, por que não eu doente no lugar deles? Me coloca doente no lugar deles para que eles estejam saudáveis, bem, vivos. E eu vejo aqui nessa primeira história da lição de hoje, porque a lição de hoje traz duas histórias, em forma de sanduíche, aquela técnica, metodologia que Jesus usou, já comentamos na lição anterior, da semana anterior, mas nós encontramos aqui algumas características importantes nessa primeira história, que é a história de Jairo. Jairo demonstra que posições humanas são insignificantes diante de Jesus. Por mais que você se alegre, por mais que você se realize por ter uma função, uma posição honrada diante das pessoas, isso nada significa diante de Jesus. Quando estamos diante dele, temos alguma necessidade. Jesus é supremo na nossa vida. A posição talvez mais importante que a gente deve guardar, cultivar e desejar é a posição diante de Jesus. E na posição que Jairo se apresenta aqui, ajoelhado.
por mais alta que fosse a posição de Jairo. E nesse tipo de posição, eles não tinham contato com Jesus, as posições eram um reflexo de superioridade. Então, como é que eu vou estar convivendo com um galileu? Mas a verdadeira posição, a melhor, a mais importante que nós podemos desejar é essa que Jairo mostra para nós quando ele se ajoelha, se prostra diante de Jesus. A segunda ponto aqui, que para mim me salta aos olhos, é que a liderança religiosa não conseguia livrar Jairo do seu desespero. Qual é o desespero de Jairo? Sua filhinha, sua amada filhinha, estava morrendo. Nossos filhos são tudo para nós. E quando a gente os tem nessa fase infantil, nessa fase de dependência, nós somos o herói deles. E o título e a posição de herói cai por terra quando a gente olha diante da enfermidade, diante da dificuldade e não vê o que possa fazer. Nos sentimos impotentes. E assim Jairo se colocou, despindo-se da sua posição de liderança, da sua posição de líder religioso, ele cai aos pés de Jesus, suplicando, ajoelhado: Senhor, salva minha filha, cura minha filha. Terceiro ponto, há momentos que somente a fé em Jesus pode resolver os nossos problemas. As posições, a liderança, o respeito dos amigos, a nossa capacidade de articulação, posição política, nada, dinheiro, nada pode resolver a questão da morte. Mas Jesus pode. Isso aqui é coisa fantástica que a gente tem que guardar nesse conceito da lição de Jairo. Mas a lição traz uma segunda história, que está em Marcos 5, 25 a 34. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo que se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? E responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia de que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Muitos anos de doença, de enfermidade, terríveis 12 anos enfrentando uma hemorragia, não sabemos de que ordem, mas muita aflição, muito aflitiva. Uma enfermidade assim que a medicina da época não dava jeito. Então, uma situação caótica, situação de tristeza, de baixo autoestima, de sofrimento e talvez de consequências mesmo até dentro da sua casa com seu próprio marido. E essa mulher, então, ela traz algumas coisas para nós na lição, nessa história. A mulher tinha tanta fé em Jesus que se pudesse apenas tocar nas vestes do mestre, para ela seria já o suficiente. Então é isso que nós encontramos aqui. Que tamanha fé, que tipo de fé essa mulher tinha. E aí vem a reflexão: como é que vai a nossa fé? Como é que vai a tua fé? E o segundo ponto, a pergunta de Jesus: quem me tocou? Expressa seu desejo de cura, tanto física quanto espiritual, daquela mulher. Quem me tocou?
tanta gente se movimentando atrás dele. Daí a gente dá razão aos discípulos: ué, como é que o senhor vai saber que a gente tocou tanta gente aqui ao seu lado? Mas ele de fato tinha uma intenção maior que os discípulos não estavam compreendendo. Sempre, sempre Jesus tem algo maior para nós que a gente não está compreendendo, que a gente não está aceitando, não está visualizando. E aqui está então, o que Jesus faz por nós é extraordinário, sempre maior do que nós podemos acreditar. E aquilo que Jesus faz por nós, que é extraordinário, não pode ficar sem ser contado. É interessante a gente entender isso. Então, a lição de hoje, dessa história, dessa mulher, traz para nós essa noção de que as bênçãos recebidas, a cura física e a cura espiritual, elas não podem ficar sem ser contadas. Devemos compartilhar. Que você tenha um dia abençoado, nas mãos desse Senhor, e uma experiência tão profunda quanto a de Jairo e dessa mulher. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Faça-nos crescer na fé, tal ponto de que entreguemos ao Senhor todas as nossas dificuldades. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu sigo o mapa do dia. E você?